Boa noite a todos. Mais uma quinta-feira aí, né? Para um estudo do Evangelho, as reflexões. Vamos aí. Boa noite. Vendo aqui. Boa noite, Maria Cecília, Fábio, Nivânia, Lúcia, Leni. Boa noite, Ivo. Boa noite, gente. Estou acompanhando aqui. Boa noite. Estou conseguindo acompanhar. Vamos aguardar uns minutinhos, né, para darmos início aí. Nós estamos aí com 2 minutinhos. Dá tempo da gente entrando em sintonia com a música. Vocês estão me ouvindo bem? Porque semana passada alguém reclamou do som, né? Tá dando para me ouvir bem? Senão eu coloco o microfone. Tá baixo, então eu vou colocar o microfone. Eu vou deixar por enquanto, não vou ligar o meu som, senão não vai sair o som da música, tá bom? Quando eu for iniciar, com a minha fala eu coloco, tá bom? Todos estão achando que o som tá baixo? É? Se vocês puderem retornar. Estão conseguindo ouvir a música? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho o som da música. Ver se melhorou o som. O som da minha voz tá baixo ainda? Boa noite, Norberto. Então eu vou dar início. Eu vou desligar o som. Ver se o som melhorou. Agora eu tô com o microfone. O som ficou melhor? Aqui está ótimo, então tá bom. Então vamos dar início através de uma prece. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, convidando nesse momento os amigos espirituais para estarem conosco, nos acompanhando durante todo o Evangelho. Que o nosso querido Mestre possa também nos acompanhar, envolvendo-nos em seus pensamentos, para que possamos usufruir das suas lições nessa noite, trazendo-as para o nosso coração,
e abrindo as nossas consciências. Agradecemos, Mestre Jesus, por tanta luz que se faz presente agora. Agradecemos aos nossos mentores espirituais que agora se encontram ao nosso lado. E pedimos, Mestre Jesus, esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, boa noite a todos, boa noite àqueles que eu ainda não falei, né? Alguns eu já cheguei um pouquinho antes, já comentei aí. Relembrando que nós começamos a semana passada, né? Um capítulo novo, os trabalhadores da última hora. E a semana passada nós começamos o trechinho falando da parábola, né? Lá nas instruções dos Espíritos, contamos a parábola dos trabalhadores do Senhor. E hoje nós vamos para o item 2, onde Constantino, que é um espírito protetor, Bordeaux 1863, vai fazer o comentário sobre essa parábola. Então nós vamos fazendo o comentário e parando um pouquinho para refletir sobre cada passagem dessa lição. Boa noite, Célia. Então é o seguinte, diz assim, né, Constantino: o trabalhador da última hora tem direito ao salário. O trabalhador da última hora somos nós. Então está dizendo assim, nós que somos os trabalhadores da última hora temos o direito ao salário. Mas é lógico, existem condições. Mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade à disposição do Senhor que o devia empregar. E que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Tem direito ao salário, porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que, por fim, o chamaria ao labor. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. Então, a gente falou a semana passada da questão do tempo de cada um. Então, hoje é chegado o nosso tempo. Então, por que nós não viemos na primeira hora? Porque não era o nosso tempo, né? Nem na sexta hora, nós viemos só na 11ª hora, né? Logo aqueles assim, quando eu estava acabando o serviço já. Né? Já começavam as primeiras, arrebentar as primeiras fatias da noite já, né? E aí nós chegamos, porque é o nosso tempo. Mas precisa saber se esse tempo chegado, nós conservamos, esperamos o Senhor nos chamar para o trabalho com boa vontade. Estávamos lá à disposição. E como o Pai, o Senhor da vinha, é justo e bom, Ele nos convida quando nós estamos preparados. Porque não adianta convidar antes, né? Se nós fôssemos convidados antes, nós não daríamos conta do recado. O certo é que agora nós estamos sendo convidados. E somos os trabalhadores da 11ª hora. Resta saber se agora estamos preparados. Então, olha a primeira reflexão que nos é convidado a fazer. Sinto intimamente essa necessidade do trabalho? Eu estou sentindo? Eu percebo? Porque nós sabemos que na nossa encarnação, nós temos um propósito na reencarnação, né? E o nosso propósito é de nos reajustarmos às leis divinas. Então, se eu já percebo que eu tenho que me reajustar, então primeiro eu preciso me conhecer. Onde eu preciso me reajustar? Claro que vocês vão falar assim, não, com todas as leis divinas, porque eu não tenho todas as leis divinas compreendidas dentro de mim, na minha intimidade e na sua totalidade. É verdade. Mas umas são mais prementes, a gente percebe que é com aquela que eu tenho nessa oportunidade, nessa encarnação, é aquela lei divina que está pegando. Né? Então, se eu já percebo qual é, então eu tenho que perceber qual a minha necessidade. Eu tenho necessidade de quê hoje? Porque daí, se eu tenho a necessidade, eu vou ao trabalho para que eu possa desenvolver uma virtude e através dessa virtude eu vou reajustando
às leis divinas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo meu, né? Porque eu só posso falar de mim. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Extremamente ansiosa. Eu quero tudo para ontem e eu não tenho paciência. Então, a minha necessidade é adquirir paciência. E se eu quero adquirir paciência, e eu já sou um trabalhador que estava aguardando lá e o Senhor me chamou mesmo na 1ª hora, eu vou ser convidada a trabalhar a minha impaciência. Então, a todo momento eu percebo, e a todo momento mesmo, nas 24 horas por dia, eu sou chamada a ter paciência. E essa paciência, ela vem nas mais diferentes maneiras. E quando que eu percebo que eu falho com relação à paciência? É quando eu estou invigilante. Porque se eu estou vigilante, eu já imediatamente percebo e não me desequilibro. Quando que eu me desequilibro? Eu desequilibro quando eu estou lá, na ansiedade a 1000. Aí eu não consigo perceber. Aí quando eu vejo, eu caio na questão da impaciência. E a questão da paciência comigo é até ser impaciente com as atitudes do outro, né? Não é só paciência para comigo, é ser impaciente com o outro. Não olhar o tempo do outro, achar que o outro está no meu tempo e quero que o outro esteja no meu tempo, né? Então, e são em atos pequenos do dia a dia. Porque quando a coisa é muito grande, não tem como você não perceber. Então, nós temos que perceber agora que somos aí, olha, o tempo nosso tá assim, nosso trabalho é por um prazo muito pequeno. Nós somos os últimos a chegar. E por ser os últimos a chegar, nós já tivemos vários outros que trabalharam o terreno. Nós estamos numa condição hoje, no mundo de provas e expiações, no finalzinho do mundo de provas e expiações. Já, assim, chegando, já está nos primeiros trabalhos da regeneração. Não chegou ainda, eu não estou no mundo regenerado, mas eu estou a caminho dele. E então o mundo de provas e expiações está diferente daqueles que chegaram primeiro. Trabalho mais grosso, mais grosseiro, mais difícil. Eu não, eu estou num tempo melhor. Porque era esse tempo, para mim era esse tempo. Um tempo que me traz tanto aprendizado. Primeiro aprendizado, sou espírita. Eu sou espírita, trabalhador, espírita cristão. Então, olha, trabalhador da última hora, espírita cristão. Cristão, conheço o Evangelho de Jesus, estou aplicando no meu dia a dia. Nas minhas preces eu sempre coloco isso, que o Evangelho chegue no meu coração e na minha consciência. Mas ele também tem que vir nas minhas mãos. Mãos significa o quê? Trabalho, ação. O Evangelho de Jesus agora, por isso que é trabalho, é para ser aplicado. Porque senão a gente quer deixar só aqui. Porque por muito tempo os espíritas foram o quê? Foram aqueles que eles trabalhavam muito com a curiosidade, na mediunidade, lá na curiosidade. Depois chegou o momento que os espíritas estudaram muito. E agora chegou o momento do espírita trabalhar. Então ele vai aproveitar todo o conhecimento que ele teve. Conhecimento é importante, vem antes. Todo o Evangelho de Jesus agora é explicado de uma maneira que nós espíritas pudéssemos entender, como um espírito imortal, um espírito imperfeito, um espírito com uma grande oportunidade que é a reencarnação, de compreender o Evangelho de Jesus. Então eu estou tendo a oportunidade de compreender e aplicar. Esse é o nosso trabalho. Para mim, então eu estava falando da questão da impaciência. Para mim, vem a impaciência. E eu vejo Jesus, e daí quem é o maior exemplo para nós? Jesus. O quanto Jesus era paciente, né? Paciente com todos os apóstolos, onde ele estava dando passo a passo o que tinha que ser feito, e os apóstolos não estavam compreendendo. Eles iriam compreender ao seu tempo.
Qual era o tempo dos apóstolos depois da partida de Jesus? Porque enquanto os apóstolos estavam com Jesus, eles estavam acomodados, né? Acomodados nas lições. Eu tinha o mestre do meu lado, mas o mestre sabia que depois não estaria lado a lado fisicamente, mas ele deixaria as suas lições. E aí hoje estamos nós. Porque lá mesmo quando era a época dos apóstolos, não estava bem compreendido. Tem uma... Eu queria até colocar para vocês, né? Eu adoro esse livro aqui, No Roteiro de Jesus, que é psicografado por Chico, e pelo espírito de Humberto de Campos, né? O irmão X. E nesse Roteiro de Jesus tem tantas lições tão sábias. E tem uma lição, número 48, que ele vai falar na vinha do Senhor. E ele vai falar de uma lição, de uma ação de Jesus com Pedro. E eu adoro as lições de Pedro, porque Pedro, eu me assemelho muito a algumas dificuldades de Pedro, né? Pedro é pedra. Pedro, ele meio que fazia as coisas assim, metia os pés pelas mãos. E eu me encontro nessa situação, em várias situações, né? Eu me encontro dessa maneira. E aí, Pedro tá lá conversando com Jesus. Eu acho que essa lição vale a pena a gente comentar. Boa noite, Ana Paula. E a lição é assim, tava lá Pedro conversando com Jesus, e ele fala assim, ele estava implorando pelo trabalho. Jesus, eu larguei tudo, larguei a pesca para te seguir, mas o trabalho não chega. Eu estou precisando de trabalho, o Senhor fala que o trabalho vai chegar, e o trabalho não chega. E aí eu lembrei dessa lição, porque eu falei da impaciência, e olha como o irmão X coloca. Então Pedro pergunta assim para Jesus, quando enviarás teu serviço às nossas mãos, a todos os apóstolos? Entreabriram-se de manso os lábios divinos, e o apóstolo escutou, enquanto Jesus se fazia novamente invisível. Amanhã. Amanhã. Então, olha, Jesus na sua calma fala, Pedro, amanhã chega o trabalho para você. Como que dizendo assim, Pedro, agora não é tua hora. E aí, Pedro, no outro dia, ele percebi, parece que eu estava travada, né? Vê se agora vocês conseguem me ouvir. Eu vou aguardar vocês me responderem, se estão me vendo. Se estão me ouvindo. Agora sim? Melhorou a transmissão agora? Eu acho que a minha internet que não deve estar boa. Se alguém puder me responder, se está conseguindo me ver. Então eu vou retomar, tá bom, gente? Eu sei que já se passaram alguns minutos, acho que eu demorei um pouquinho, né, para ver que estava travado. Mas eu vou retomar, então. Ah, tá. Rose, o pessoal tá voltando, tá retomando. Desculpa, viu, gente? Então, retomando, caiu, eu voltei e vou retomar. Eu não sei, disse que estava travando, eu não sei de onde nós paramos, mas eu vou retomar no roteiro de Jesus, comentando de Pedro, né? Então, Pedro, no roteiro de Jesus, lá diz o seguinte, que ele queria muito trabalhar, né? Então, Jesus, e ele... né? Larguei tudo, larguei a pesca, e agora Jesus? Jesus fala, amanhã, Pedro, amanhã. Então Jesus, paciente, diz, amanhã. Dado outro dia, bate na porta de Pedro um ladrão, e ele não recebe, né? Inclusive, chama os policiais para que prendessem o ladrão. Mais um tempo, chega a Júnia, né? Uma prostituta, e ele também não atende, né? E pede para que ela volte para a praça, que lá é o lugar dela. Depois chega mais uma pessoa que é o bêbado, e ele fala, imagine, vai, aqui não é, aqui é a casa do Senhor, você não pode vir aqui, vai embora com esse vômito daqui, né?
E aí, chega a noite, ele fala, mestre, o senhor não me mandou nenhum trabalho. E aí o mestre fala, como não? Eu mandei só hoje 3 pessoas para você. E você abandonou-as, né? E aí Pedro percebe assim que perdeu aquela tarefa, né? É que ele não compreendeu. Por quê? Porque ele estava iludido. Então, naquele momento, veio a oportunidade e ele deixou passar, né? E aí, eu vou ler só o finalzinho agora para vocês. Ele diz assim, né? Foi então que o ex-pescador, porque daí Jesus fala assim para Pedro: Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te de que o evangelho tem a minha palavra. Então, toda vez que nós quisermos ouvir Jesus, lembra do Evangelho. O Evangelho de Jesus tem a sua palavra. E aí, Pedro vai lá, pega o Evangelho de Mateus e está escrito assim: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, quantas e quantas vezes o trabalho nos bate a porta e eu não percebo? Né? Eu estava falando da questão da minha impaciência. A minha impaciência faz com que eu não enxergue. Porque a minha impaciência às vezes faz eu passar por cima do outro. Eu nem percebo que o outro está precisando. Então, eu preciso trabalhar a mim mesma. Mas não adianta ficar trabalhando a mim mesma no cume de uma montanha e depois, quando eu estiver me trabalhado, eu voltar para cá e, e atender aqueles que necessitam. As coisas são feitas concomitantes, ao mesmo tempo. Eu trabalho a mim mesmo auxiliando o outro. E com isso eu estou trabalhando a minha intimidade, no caso, comigo, a impaciência. Então, vocês veem como o processo educativo que Jesus nos dá, ele de certa forma, essa pedagogia que ele dá, ela é, de certa forma, otimizada. Né? Então não vai esperar eu ficar perfeita para trabalhar. É na imperfeição mesmo que eu vou trabalhar. Porque através desse trabalho eu vou trabalhando a minha intimidade. Na caridade que eu presto para o outro, eu trabalho a minha própria intimidade. Então por isso que eu já estou percebendo a necessidade do trabalho. Porque se eu não fizer o trabalho que chega, outro fará. Mas sou eu o necessitado do trabalho. Né? Não é o outro que está precisando da minha caridade. Sou eu que tenho a necessidade, né? E aí, outra coisa que a gente tem que se perguntar: o que me impede de trabalhar? Pedro foi a ilusão. Ele estava iludido, ele não percebeu que o trabalho chegou. Então, o que me paralisa diante do trabalho? O meu, eu estou falando que é a impaciência. Então a impaciência faz com que eu não perceba a necessidade do outro. Eu pulo, passo por cima do outro. Para alguns é o medo, para outros é a insegurança, para outros é a ilusão como Pedro, para outros é o ócio. Né? Então não estou aproveitando o momento. Uma outra questão que chega: percebo que em algum momento utilizei o trabalho para somente satisfação pessoal? Se sim, o que fiz para mudar isso? Sabe, às vezes o trabalho chegou, eu fiz, mas não houve nenhum ganho. Então, é aquela questão da fazeção. Eu só fiz. Porque diante da sociedade ficaria bom, né? Então, as práticas exteriores que estão ainda arraigadas em mim. O trabalho só realmente tem a sua paga quando esse trabalho acrescentou algo em mim. Então, por que acrescentou algo em mim? Porque eu servi. Se eu realmente servi naquele momento, é porque acrescentou algo em mim, porque eu dei algo de mim e assim acrescentou. Então, quando eu dou algo de mim, eu trabalho a minha intimidade. Então, estar atento no momento em que eu sou chamada para o trabalho. Porque o trabalho é para servir.
em quantas ocasiões, em várias ocasiões, eu vou dizer, que nós só queremos ser servidos. Nós precisamos, nós necessitamos servir o outro agora. E aí, uma outra reflexão que vai ficar para nós. Reconheço que Deus está me dando oportunidade sempre. A reencarnação é uma grande oportunidade de trabalho. E para mim, eu tenho claro o que eu tenho que trabalhar. Cada um de nós temos que ter claro para nós essa oportunidade da reencarnação, que é de reajuste com as leis divinas, o que eu tenho que trabalhar. Qual é a minha maior dificuldade que eu trago nessa existência para o trabalho? E aqui, o que tenho feito diante dessas novas oportunidades de trabalho que Deus me oferece? Deus me ofereceu e eu não percebi. Deus me ofereceu e eu falei que eu não podia agora. Deus me oferece e eu falo que vou deixar para a próxima encarnação. Então, ou então porque eu estou cansado, ou porque então eu não dou conta. Né? Hoje em dia eu ouço muito essa palavra, isso eu não dou conta. Quando se chega para nós, eu achei muito interessante o que eu ouvi um dia desses, que foi de uma grande amiga que eu ouvi isso. Ela disse o seguinte para mim, eu estava comentando de uma dificuldade na minha existência que estava me incomodando muito e que eu não sabia o que fazer, se deveria fazer ou não, né? E aí ela falou assim, eu vou contar uma experiência que eu tive lá em Jurucê, foi contando. Então ela fala assim, que lá em Jurucê, a Célia, ela estava caminhando e ela encontrou um copinho jogado no chão. E ela ergueu. E aí ela fala assim, determinadas situações acontecem na nossa existência, como aconteceu comigo agora com esse copinho. Esse copinho estava aqui, pode ser que muitas pessoas tenham passado por ele e ninguém se incomodou, por isso não ergueu. Agora, a mim incomodou, então eu ergui. Algumas situações da nossa existência nos incomodam tanto que eu tenho que ter uma ação para aquilo. Porque se eu não tivesse que ter ação nenhuma sobre aquilo, não me incomodaria. E aquilo acendeu um farol quando essa minha amiga falou, um farol para mim. Porque aquilo realmente estava me incomodando. Por isso eu estava dividindo com ela. Então era a hora de eu agir. Era a hora de eu servir. E o que estava me impedindo de servir? Eu tenho a minha dificuldade também é assim, eu entro num ciclo vicioso. Então, vamos supor, vou pôr um trabalho no bem. Quando eu vejo, não é mais um trabalho no bem, é uma fazeção. Eu vou fazendo. E às vezes eu faço o que não é meu, é do outro. E eu estou fazendo o que é meu, do outro, eu já não sei mais nem o que é realmente o meu. Então, eu tenho ficado assim muito vigilante quanto a isso. E quando ela falou isso, se te incomodou, é seu. Então, vocês vão até lembrar, foi um dia que até eu faltei no Evangelho. E eu faltei porque eu tive que servir, minha gente. Tive que servir. Não deu tempo de eu chegar no horário apropriado, né? Que era, eu achei que eu chegaria e as coisas tomaram um rumo maior do que eu imaginava. Então, eu percebo assim, eu gosto de trocar a minha própria experiência, porque parece que fica mais claro também para os outros. E sabe quando a gente consegue tocar os outros? Quando a gente passa pela experiência. A gente toca mais os outros. A experiência é difícil? É. Está sendo difícil para mim? Está. Mas eu fico feliz porque o trabalho chegou. Eu sou trabalhadora da última hora, mas eu enxerguei o trabalho e eu aceitei. E a qualidade, lembra que nós falamos da qualidade do trabalho? E agora começa uma outra tarefa, que é a tarefa do trabalho com qualidade, eficiente.
E esse é uma nova jornada que se abre, que não vai ser um dia, 2 dias. Talvez ele se inicie nessa encarnação para ser terminada numa próxima, mas ele tem que ser iniciado com qualidade agora. E aí, realmente eu percebo que é o trabalho da minha impaciência. É um trabalho onde não depende apenas de mim. Então eu tenho que esperar o outro. Né? Então eu estou trabalhando dia a dia a minha paciência. E aí, em função dessa tarefa, eu sou encaminhada a outras, referente a esse mesmo processo, encaminhadas a outras que também exigem muita paciência. E aí eu tenho que, dentro da minha vigilância, orar, pedir para o mentor espiritual me orientar e que eu caminhe mais um pouquinho. Teve um dia aí, essa semana mesmo, a impaciência foi tão grande, eu quase que eu não dei conta, e aí eu, né, tomei a aguinha da paz, tive um pouquinho mais, mas quando eu cheguei em casa, eu abri uma água tônica, porque eu falei, meu Deus, eu tô com uma azia danada, porque o meu aonde pega? Pega sistema digestório, né? Então vem eu já tive úlcera, mas hoje é uma gastrite, pega a gastrite. Então, percebam-se. Eu acho que a grande forma de enxergar é olhando para si mesmo. Né? Se eu estou aproveitando a oportunidade, se eu estou usando o tempo a meu favor, se eu já estou na vinha, ou se a vinha, o Senhor está passando e eu estou lá no ócio, agora eu não vou não. Mas uma coisa eu tenho a dizer por experiência própria. A hora que você aceitar e começar o trabalho, ele virá. Ele virá. Preparem-se, mas com alegria. Porque também é uma pergunta. Eu aceito o trabalho com alegria? Não está dizendo que não vai haver sofrimento. Às vezes tem sofrimento. Porque eu ainda não sou um espírito de escola. Mas mesmo diante do sofrimento, eu tenho discernimento para saber isso é o melhor para mim agora. Então eu me alegro com isso. Falar, puxa, eu já estou pronta. Basta encontrar as virtudes que há em mim para que eu possa caminhar, avançar. Então é isso. A vinha do Senhor, né? Essa parábola da vinha, ela nos traz grandes reflexões. E eu tenho certeza, eu contei o meu exemplo, mas eu tenho certeza que vocês têm o de vocês. Cada um aí vai se colocar e falar, puxa, o meu eu sei que é isso. Esse trabalho que está sendo. Então, vai aparecer e vocês vão ter que, dia após dia, se ajustando. Até que vai chegar um momento que outros trabalhos virão e eu já aprendi aquilo. E eu vou conseguir dar conta de uma maneira assim, mais simples, onde não exija tanto de mim. E daí virão outras que vão exigir mais de mim. É só assim, gente. De outra maneira, nós não caminhamos. Somos os trabalhadores da última hora? Somos, com alegria. Que esse trabalho possa chegar. Nós aceitemos com alegria e caminhemos passo a passo nessa senda do progresso, que é isso que nós almejamos. É o que eu desejo a todos nós. Ai, gente, olha, eu tô fazendo muitas reflexões, muitas e muitas. Então, agora a gente já tá 19h37, eu vou convidar todos vós agora a irmos para as nossas vibrações, né? Eu vou colocar a musiquinha para que a gente possa conduzir os nossos pensamentos junto com a música, que ajuda bastante. Então, deixa eu colocar aqui.
música é uma grande ferramenta, né? Então vamos asserenar os nossos pensamentos para que os bondosos amigos da espiritualidade possam chegar até nós, trazendo as energias do passe e que possam derramar sobre as nossas cabeças energias salutares, envolvendo a todos os nossos chakras, que recebamos em forma de luz um alimento espiritual, conduzindo-nos à harmonia, à paz e à tranquilidade. Agradecendo aos amigos espirituais pelas energias a nós endereçadas. E agora, vamos convidar o Divino Mestre a adentrar aos nossos lares. Mestre Jesus, envolve a todos os nossos familiares nessa tua luz, envolve-nos em seus pensamentos, para que o teu evangelho possa ser uma prática diária nos nossos lares. Fortalece os nossos vínculos de amor, para que assim caminhemos unidos num só coração. Que essa família se fortaleça. E agora, Mestre Jesus, nós vamos vibrar por todos os irmãos necessitados da tua luz, do teu amparo, que recebam agora todo o amparo, o amor, a paz, a fé, a confiança e a esperança, para que continuem firmes nos seus propósitos de evolução. Vamos pedir também a todos os irmãos que se encontram adoentados, que possam agora receber da equipe médica espiritual a luz, abrandando os seus corações e trazendo a fé e a esperança para dias melhores. Vamos convidar agora os amigos espirituais e ao Mestre Jesus, governador planetário, a olhar pelo nosso planeta, envolvendo-o em luzes de esperança, que todas as nações possam receber essa luz, chegando a cada espírito, envolvendo-os em fé, esperança, fraternidade e solidariedade. Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade dessa noite, pelo Evangelho que nos tocou profundamente. Sabemos que estamos endereçados ao trabalho,
que estejamos atentos para que esse trabalho possa ser cumprido com qualidade e eficiência, que saibamos aproveitar a oportunidade da encarnação, para que assim possamos chegar à verdadeira morada, abastecidos de virtudes, que a fé, a caridade e a esperança possam ser a bandeira carregada por todos nós. Mestre Jesus, nós vos agradecemos com alegria plena no coração, porque sabemos que agora está entre nós, nos conduzindo através de suas lições. Mentores espirituais que estiveram conosco durante toda essa noite, esse evangelho, nós vos agradecemos. E agradecemos ao Pai de infinita misericórdia, que nos dá o dom da vida, para que cheguemos à verdadeira morada, gratos por tudo. Muito obrigada, Mestre Jesus. Pedimos, se conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Eu agradeço a todos vocês que estiveram comigo, me acompanhando no Evangelho dessa noite, me enviando vibrações amorosas, fortalecendo esse grupo que permanece aí coeso toda quinta-feira. Eu convido a todos vocês, na hora do sono, elevar as vossas preces, para que no nosso sono, à noite, possamos também sermos convidados ao trabalho no mundo espiritual.